Imagine por um momento que você pudesse viver 900 anos, quase um milênio inteiro. Você veria 30 gerações dos seus descendentes, acompanharia séculos de mudanças no mundo, teria tempo para aprender praticamente tudo o que quisesse. Parece impossível, não é? Mas a Bíblia nos conta que isso realmente aconteceu. Homens como Matusalém viveram 969 anos, Noé viveu 950 anos, Adão 930 anos. Como explicar isso? Seria apenas um mito antigo, uma forma poética de contar a história, ou há algo mais profundo aqui? Nos próximos minutos, vamos mergulhar juntos neste mistério fascinante. Vou compartilhar com você as principais explicações que estudiosos da Bíblia e da história propõem. Vamos explorar tanto as dimensões espirituais quanto as possibilidades científicas. E, mais importante, vamos descobrir o que essa questão pode nos ensinar sobre como devemos viver nossa própria vida hoje. Se você está buscando respostas bíblicas sérias, com fundamento e aplicação prática para sua jornada de fé, você chegou ao lugar certo. E se este conteúdo abençoar sua vida, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estudos profundos da Palavra de Deus. Então, prepare-se para uma jornada extraordinária pelos primórdios da humanidade, onde a longevidade era a regra, não a exceção. Para entendermos essa questão da longevidade bíblica, precisamos primeiro situar onde exatamente a Bíblia fala sobre isso. Não é algo espalhado por todo o Antigo Testamento. Na verdade, está concentrado principalmente nos primeiros capítulos de Gênesis. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Ali encontramos o que chamamos de genealogia antediluviana, ou seja, a lista dos descendentes de Adão até Noé, antes do dilúvio. E as idades registradas são realmente impressionantes. Adão viveu 930 anos, seu filho Sete, 912 anos, Enos, 905 anos, Cainã, 910 anos, Maalaleel, 895 anos, Jarede, 962 anos, e o famoso Matusalém, que bateu o recorde, 969 anos. É interessante notar que a Bíblia não trata essas idades como algo fantástico ou sobrenatural. Elas são apresentadas de forma muito natural, como dados históricos. O texto não diz milagrosamente ou sobrenaturalmente. Simplesmente registra, e foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Agora, é importante entendermos o contexto teológico. Estamos falando do período entre a criação e o dilúvio. Segundo o relato bíblico, esse era um mundo muito diferente do nosso. Era a humanidade em seus primeiros estágios, mais próxima da perfeição original da criação. A tradição judaico-cristã sempre levou esses relatos a sério, não como alegoria, mas como história real. Grandes teólogos como Agostinho, Tomás de Aquino, Lutero e Calvino aceitaram essas idades como literais. Claro que sempre houve debates sobre os detalhes, mas a historicidade básica era aceita. Estudiosos modernos abordam a questão de diferentes maneiras. Alguns mantêm a interpretação literal. Outros propõem explicações baseadas em diferenças ambientais, genéticas ou calendáricas. E há também quem veja elementos simbólicos ou poéticos nos números. O importante é que, qualquer que seja a nossa conclusão, tratemos o texto bíblico com o respeito que ele merece. Não podemos simplesmente descartar algo porque nos parece impossível hoje. Afinal, servimos a um Deus para quem nada é impossível. Agora que estabelecemos o contexto, deixe-me mostrar exatamente onde nossa jornada nos levará nos próximos minutos. Vamos caminhar juntos por 5 territórios fascinantes. Primeiro, vamos mergulhar mais fundo nos registros bíblicos, onde exatamente a Bíblia fala de longevidade extrema. Quais padrões podemos observar? Por que as idades começam a diminuir após o dilúvio?
Segundo, exploraremos as razões espirituais e teológicas. O que essas idades longas podem representar no plano de Deus? Qual o simbolismo envolvido? Como isso se relaciona com a queda e a redenção? Terceiro, examinaremos as hipóteses históricas e científicas que estudiosos sérios propuseram, desde mudanças ambientais até questões genéticas e calendáricas, sempre com o cuidado de distinguir entre fatos estabelecidos e especulações. Quarto, e talvez mais importante, descobriremos o que isso nos ensina hoje. Como essa antiga longevidade pode iluminar nossa busca moderna por propósito e significado? O que realmente importa não é quantos anos temos, mas como os usamos. E, finalmente, culminaremos com a esperança eterna que transcende qualquer longevidade terrena. Porque a verdadeira promessa de Deus não é apenas vida longa, mas vida eterna. Cada parada dessa jornada nos aproximará não apenas da resposta intelectual, mas da transformação pessoal que Deus deseja operar em nossos corações. Deixe-me levar você de volta no tempo, muito antes das pirâmides do Egito, muito antes de qualquer civilização que conhecemos, aos primeiros séculos da humanidade. Matusalém acorda mais uma manhã. Seus cabelos, agora completamente brancos, brilham na luz suave do amanhecer. Seus olhos, depois de quase 1000 anos contemplando a criação, ainda carregam aquela sabedoria profunda que só vem com séculos de experiência. Ele caminha lentamente até a entrada de sua tenda. Lá fora, seus bisnetos estão brincando. Algumas gerações à frente, seus descendentes já são adultos com suas próprias famílias. Matusalém perdeu a conta de quantos descendentes tem. Centenas, milhares. Ele se lembra de quando era apenas um jovem de 100 anos. Parece que foi ontem, mas foram 8 séculos atrás. Naquele tempo, seu avô Enoque ainda caminhava entre eles. Ah, Enoque, que homem extraordinário! Matusalém ainda se emociona ao lembrar do dia em que Enoque simplesmente desapareceu. Não morreu. Deus o tomou para si. Durante todos esses séculos, Matusalém viu o mundo mudar. Nos primeiros anos, a inocência ainda pairava sobre a humanidade como um véu delicado. Mas décadas se passaram, depois séculos, e ele observou como o coração humano foi se endurecendo. Viu a primeira morte violenta, viu as primeiras guerras, viu como a maldade foi se espalhando como uma doença contagiosa. E agora, nos seus últimos anos, ele observa com tristeza como a violência domina a terra. Mas Matusalém também foi testemunha de coisas maravilhosas. Viu como a humanidade aprendeu a cultivar a terra, a criar animais, a trabalhar os metais. Participou do desenvolvimento das primeiras cidades. Contemplou invenções que facilitaram a vida. E durante todos esses anos, manteve viva a memória dos primeiros tempos. Quando crianças se reuniam ao redor dele, Matusalém contava histórias que pareciam lendas, mas eram sua própria experiência. Falava do jardim do Éden, da queda de Adão e Eva, das promessas de Deus. Vovô Matusalém, perguntava uma criança de olhos curiosos, como é viver tanto tempo? E Matusalém sorria com aquela sabedoria de quem conhecia o peso dos séculos. Meu pequeno, viver muito tempo é uma bênção e uma responsabilidade. Cada dia que Deus nos dá é uma oportunidade de honrá-lo. E quando você vive séculos, aprende que o tempo é precioso justamente porque um dia termina. Ele sabia que seu tempo estava chegando ao fim. Algo em seu coração, uma intuição que só vem com a idade extrema, sussurrava que os dias da humanidade, como ele a conhecia, estavam contados. Havia rumores de que Deus estava descontente com a maldade que tomou conta da terra. Seu neto Lameque tinha um filho chamado Noé, um homem justo, diferente da maioria. Matusalém observava Noé com atenção especial. Havia algo naquele homem que lembrava os antigos dias de comunhão com Deus. E assim,
Matusalém viveu seus últimos dias carregando em sua memória quase um milênio de história humana, sendo uma ponte entre o paraíso perdido e a humanidade que buscava seu caminho de volta para Deus. Agora, deixe-me fazer uma pergunta muito pessoal. O que você faria se soubesse que viveria 900 anos? Parece uma pergunta absurda, não é? Mas pense comigo por um momento. Se você tivesse quase um milênio pela frente, como organizaria sua vida? Que prioridades estabeleceria? Como usaria seu tempo? Provavelmente você pensaria: bem, eu teria tempo para tudo, para estudar tudo o que sempre quis, para viajar para todos os lugares, para desenvolver todos os talentos possíveis. E estaria certo. Com 900 anos, você poderia ser um especialista em dezenas de áreas diferentes. Mas aqui está algo interessante. Nossa obsessão moderna com longevidade talvez esteja perdendo o ponto principal. Vivemos numa época em que gastamos fortunas tentando estender a vida por alguns anos. Suplementos, procedimentos estéticos, dietas da moda, exercícios extremos. Tudo na esperança de ganhar mais tempo, e não há nada errado com cuidar da saúde. Pelo contrário, nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar bem dele. Mas às vezes fico pensando se não estamos focando na pergunta errada. Em vez de como viver mais, talvez devêssemos perguntar como viver melhor. Em vez de quantos anos posso ganhar, talvez seja mais sábio questionar como posso usar bem os anos que já tenho. Matusalém viveu 969 anos, mas o que realmente importava não era a quantidade de anos, mas o que ele fez com eles. Ele se tornou uma ponte entre gerações. Preservou a memória de Deus para seus descendentes. Viveu como uma testemunha da fidelidade divina. E você? Como está vivendo os anos que Deus já lhe deu? Seja você jovem ou idoso, todos nós temos tempo suficiente para fazer o que realmente importa. Tempo suficiente para amar nossa família, para servir a Deus, para impactar positivamente as pessoas ao nosso redor. Há uma frase que sempre me impacta: não são os anos em sua vida que contam, mas a vida em seus anos. Matusalém tinha ambos, muitos anos e muita vida em cada ano. Mas se tivéssemos que escolher entre os dois, certamente a vida em nossos anos seria mais importante. Pense nas pessoas que mais marcaram sua vida. Provavelmente algumas delas não viveram tanto assim, mas viveram intensamente, com propósito, com amor, com fé. E essa é uma lição poderosa que podemos extrair da longevidade bíblica. Deus nos dá tempo, seja muito ou pouco, para cumprirmos seus propósitos. O importante não é negociar por mais tempo, mas aproveitar bem o tempo que já temos. Então, deixe-me desafiá-lo. Se você soubesse que tem apenas mais um ano de vida, o que mudaria? E se soubesse que tem mais 50 anos pela frente, como se prepararia? A sabedoria está em viver cada dia como se fosse único, mas planejar como se fôssemos viver para sempre. Agora vamos abordar a questão de uma perspectiva mais analítica. Como podemos entender, do ponto de vista histórico e científico, essa longevidade extraordinária registrada nas Escrituras? Primeiro, é importante deixarmos claro que estamos adentrando um território onde devemos ser humildes e prudentes. Não temos todas as respostas e qualquer explicação que oferecermos envolve um grau de especulação. O que podemos fazer é examinar as diferentes hipóteses que estudiosos sérios propuseram ao longo dos séculos. Uma das explicações mais discutidas é a teoria do ambiente pré-diluviano. Alguns estudiosos sugerem que o mundo antes do dilúvio era radicalmente diferente do nosso. Segundo essa hipótese, poderia haver uma camada de vapor d'água na atmosfera, o que alguns chamam de dossel de vapor, que criaria um efeito estufa planetário. Esse ambiente, teoricamente, ofereceria maior proteção contra radiações cósmicas, pressão atmosférica mais elevada e um clima mais estável globalmente.
Condições que, em tese, poderiam favorecer uma longevidade muito maior. Mas é importante enfatizar, isso é especulação, não fato científico comprovado. Há também a hipótese genética. No início da humanidade, o pool genético humano estaria mais próximo da perfeição original. Menos mutações acumuladas, menos defeitos genéticos, maior resistência a doenças. Com o passar das gerações, especialmente após eventos como o dilúvio, essa qualidade genética poderia ter se degradado, resultando numa redução progressiva da longevidade. Alguns estudiosos propuseram explicações calendáricas. Talvez os antigos contassem o tempo de forma diferente da nossa. Alguns sugeriram que os anos mencionados poderiam corresponder a meses ou estações. Mas essa explicação encontra dificuldades quando observamos que a Bíblia menciona pessoas gerando filhos com idades que, mesmo divididas, ainda seriam biologicamente impossíveis. Outra possibilidade é a dimensão simbólica dos números. Na cultura antiga do Oriente Próximo, números específicos às vezes carregavam significados simbólicos. Isso não negaria necessariamente a historicidade das pessoas, mas sugeriria que as idades específicas poderiam ter camadas de significado além do literal. Alguns estudiosos também apontam para paralelos em outras literaturas antigas. Listas de reis sumérios, por exemplo, atribuem reinados de milhares de anos a governantes antigos. Isso poderia indicar uma tradição cultural comum de associar antiguidade com longevidade extrema. É fascinante notar que a própria Bíblia registra um declínio gradual da longevidade. Após o dilúvio, as idades começam a diminuir. Noé viveu 950 anos, mas seu filho Sem viveu apenas 600 anos. Abraão viveu 175 anos, Moisés 120 anos, e o Salmo 90:10 estabelece a expectativa normal de vida em 70 a 80 anos, muito próximo do que observamos hoje. Esse padrão de declínio é consistente tanto com a hipótese de degradação genética, quanto com mudanças ambientais pós-diluvianas. Seja qual for a explicação específica, parece haver uma lógica interna no próprio texto bíblico. É crucial que mantenhamos uma postura equilibrada diante dessas questões. Como cristãos, cremos que Deus pode fazer qualquer coisa. Se Ele decidiu conceder longevidade extrema aos primeiros humanos, isso está perfeitamente dentro de sua soberania. Ao mesmo tempo, é legítimo buscar entender como Deus pode ter operado dentro das leis naturais que Ele mesmo estabeleceu. O importante é não permitir que nossas limitações atuais de compreensão nos levem a descartar o testemunho bíblico. Há muitas coisas na história que pareciam impossíveis até serem descobertas ou compreendidas. Nossa humildade diante do mistério deve caminhar junto com nossa confiança na veracidade das Escrituras. Mas agora quero pausar um momento e tocar no coração desta questão. Porque, no final das contas, nossa fascinação com a longevidade bíblica revela algo muito profundo sobre o coração humano, nosso anseio pela eternidade. Você já parou para pensar por que essa questão nos intriga tanto? Por que ficamos tão curiosos sobre pessoas que viveram séculos? Creio que é porque, lá no fundo, todos nós sabemos que fomos feitos para mais do que apenas algumas décadas nesta terra. Eclesiastes 3:11 nos diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Há algo em nós que anseia pela permanência, pela continuidade, pela vida que não acaba. E por mais que tentemos nos conformar com a brevidade da existência humana, sempre haverá esse eco da eternidade sussurrando em nossa alma. Os patriarcas antediluvianos viveram muito tempo, mas sabe de uma coisa? Eles também morreram. Matusalém, com todos os seus 969 anos, um dia fechou os olhos pela última vez. Mesmo aquela longevidade extraordinária tinha um fim. Mas a história não termina aí.
Na verdade, ela apenas começou, porque Deus não nos criou apenas para uma vida longa neste mundo. Ele nos criou para a vida eterna com Ele. Jesus disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Não apenas 900 anos, não apenas 9.000 anos, mas para sempre. E sabe qual é a coisa mais bela nisso tudo? Essa vida eterna não começa apenas quando morremos. Ela começa agora, no momento em que entregamos nosso coração a Jesus. João 5,24 nos assegura: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso muda tudo. Significa que você pode ter 20, 40, 60 ou 80 anos, mas se conhece a Jesus, já está vivendo na dimensão da eternidade. Cada dia que você vive em comunhão com Deus é um dia de vida eterna. E aqui está o consolo para todos nós, que às vezes nos sentimos limitados pela brevidade de nossa existência. Não importa quantos anos Deus nos dá nesta terra, em Cristo temos a promessa de uma vida sem fim ao lado dele. Pense nisso. Matusalém viveu quase 1000 anos, mas nós, em Cristo, viveremos milhões e milhões de anos na presença de Deus, e isso será apenas o começo. A eternidade não tem fim. Então, se você está passando por um momento difícil, se a vida parece curta demais para seus sonhos, se você tem medo de não ter tempo suficiente para fazer tudo o que deseja, lembre-se, em Jesus você tem toda a eternidade pela frente. E essa esperança transforma a maneira como vivemos hoje. Não vivemos com desespero, mas com propósito. Não vivemos com pressa, mas com paz. Porque sabemos que esta vida é apenas o primeiro capítulo de uma história que nunca terminará. Vamos voltar mais uma vez àqueles dias antigos. Matusalém agora está muito idoso, mesmo para os padrões de sua época. Seus 969 anos pesam sobre ele como uma carga preciosa de memórias e sabedoria. Nos últimos anos, ele observou seu bisneto Noé construindo algo inusitado. Uma arca gigantesca no meio da terra seca, longe de qualquer grande corpo d'água. A princípio, muitos zombaram. Noé enlouqueceu, diziam. Aquele velho está construindo um barco onde não há mar. Mas Matusalém sabia algo que os outros não sabiam. Durante seus quase 1000 anos de vida, ele aprendeu a reconhecer a voz de Deus. E havia uma tensão no ar, uma inquietação espiritual que ele não sentia há séculos. A maldade humana havia chegado a um ponto insuportável. A violência dominava a terra. A corrupção havia se infiltrado em cada aspecto da vida. O coração do homem estava continuamente inclinado para o mal. Matusalém conversou uma última vez com Noé. Seus olhos ansiosos encontraram com os olhos determinados de seu descendente. Noé, disse Matusalém com voz trêmula, mas firme, eu vivi quase 1000 anos nesta terra. Vi a humanidade crescer e se multiplicar. Mas também vi como nos afastamos de Deus. Você está fazendo a coisa certa. Continue obedecendo ao Senhor. Noé segurou as mãos enrugadas de seu ancestral. Bisavô, suas histórias mantiveram viva em mim a memória de Deus. Quando eu terminar a arca, quando vier o dilúvio, uma nova humanidade começará. E levarei comigo tudo o que você me ensinou sobre o caráter de Deus. Alguns estudiosos sugerem que Matusalém morreu no mesmo ano do dilúvio. Não é coincidência. Deus, em sua misericórdia, permitiu que o homem mais longevo da história não presenciasse a destruição da civilização que ele ajudou a construir. E então veio o dilúvio. As fontes do grande abismo se romperam. As cataratas do céu se abriram. A água cobriu toda a terra, apagando uma era inteira da história humana. Quando as águas baixaram, Noé saiu da arca num mundo completamente novo.
E algo havia mudado para sempre. A longevidade humana começou a declinar rapidamente. Noé viveu 950 anos, mas já era menos que Matusalém. Seu filho Sem viveu 600 anos. Arfaxade, 438 anos. Sarug, 230 anos. Com Abraão, a longevidade se estabiliza em torno de 100 a 200 anos. O que havia mudado? O mundo pós-diluviano era diferente. Talvez o ambiente, a genética, ou simplesmente a proximidade temporal da perfeição original. Mas havia algo mais profundo. Deus estava preparando a humanidade para uma verdade maior. A longevidade terrena, por maior que fosse, não era o objetivo final. Era apenas uma sombra, um prenúncio de algo infinitamente maior. Porque séculos depois, nasceria em Belém um bebê que seria chamado Jesus. E este Jesus não prometeria apenas 900 anos de vida. Ele prometeria vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, disse Jesus. Não vida longa apenas, mas vida abundante. Não apenas muitos anos, mas anos plenos de significado, propósito e comunhão com Deus. E na cruz, este mesmo Jesus derrotaria o último inimigo, a morte. Ressuscitou ao terceiro dia, provando que há vida além da morte, esperança além do túmulo, eternidade além do tempo. Então veja só, Matusalém viveu 969 anos e morreu. Jesus viveu apenas 33 anos na terra, mas venceu a morte para sempre. E agora oferece a todos nós, não importa quantos anos tenhamos, a possibilidade de vida eterna ao lado dele. Esta é a verdadeira longevidade que importa. Não centenas de anos num mundo caído, mas uma eternidade inteira, num novo céu e nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Então, chegamos ao momento mais importante da nossa conversa. Depois de explorarmos os mistérios da longevidade bíblica, depois de especularmos sobre as possíveis causas, depois de mergulharmos na esperança eterna, resta a pergunta mais pessoal de todas. E você? Como está vivendo os anos que Deus lhe deu? Deixe-me fazer algumas perguntas que podem parecer desconfortáveis, mas são necessárias. Se você soubesse que viveria 900 anos, investiria mais tempo em relacionamentos? Seria mais paciente com as pessoas difíceis? Perdoaria mais rapidamente? Se a resposta é sim, por que não começar hoje? Se você tivesse certeza de 900 anos pela frente, dedicaria mais tempo à oração e ao estudo da palavra? Desenvolveria uma intimidade mais profunda com Deus? Então, por que não aproveitar os anos que já tem para isso? Se você vivesse 9 séculos, certamente seria mais generoso, mais compassivo, mais disposto a ajudar os necessitados. Afinal, teria tempo de sobra. Mas aqui está o segredo. Você já tem tempo suficiente para ser generoso hoje. Veja, o problema não é a falta de tempo. O problema é como priorizamos o tempo que temos. Matusalém ensinou-nos que longevidade sem propósito é vazia, mas propósito sem longevidade ainda pode ser pleno. Lembro-me de Jim Elliot, o jovem missionário que morreu aos 28 anos, tentando levar o evangelho aos índios Aucas. Ele escreveu em seu diário: "Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar o que não pode perder." Jim Elliot viveu apenas 28 anos. Matusalém viveu 969 anos. Mas ambos entenderam o mesmo princípio. A vida verdadeira não se mede em quantidade de anos, mas na qualidade de nossa entrega a Deus. Então, deixe-me desafiá-lo com algumas aplicações práticas. Primeiro, comece cada dia perguntando a Deus: Senhor, como posso usar este dia para a tua glória? Não importa se você tem 20, 40, 60 ou 80 anos, cada dia é uma oportunidade única de honrar a Deus. Segundo, invista em relacionamentos eternos. As pessoas ao seu redor, sua família, seus amigos, seus colegas, são eternas. Elas viverão para sempre, seja no céu ou no inferno.
Como você está influenciando o destino eterno delas? Terceiro, cultive hábitos devocionais consistentes. Matusalém viveu séculos caminhando com Deus. Você pode não ter séculos, mas pode ter uma caminhada igualmente íntima com o Senhor. Reserve tempo diário para oração, leitura bíblica e meditação. Quarto, use seus talentos para o reino. Deus lhe deu dons específicos. Não importa se você tem décadas pela frente ou apenas alguns anos. Seus talentos podem impactar a eternidade hoje mesmo. Quinto, pratique a gratidão. Em vez de lamentar que a vida é curta, agradeça por cada dia que Deus lhe concede. Cada amanhecer é um presente que você não merece, mas que Deus, em sua bondade, lhe oferece. E, finalmente, viva com a eternidade em perspectiva. Lembre-se de que, se você conhece a Jesus, seus dias na terra são apenas a antessala de uma existência sem fim na presença de Deus. Há uma oração que gostaria de fazer com você agora. Senhor, obrigado pelos anos que já me deste. Perdoa-me pelos dias que desperdicei, pelas oportunidades que deixei passar, pelos relacionamentos que negligenciei. Ajuda-me a viver cada dia restante com propósito e paixão. Que eu use bem o tempo, os talentos e os recursos que tu me concedeste. E que, no final dos meus dias, seja como foram os de Matusalém, uma ponte entre gerações, uma testemunha da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada extraordinária pelos primórdios da humanidade. E espero que você saia daqui não apenas com respostas sobre a longevidade bíblica, mas com uma visão transformada sobre sua própria vida. Descobrimos que os patriarcas antediluvianos realmente viveram centenas de anos e que há várias explicações possíveis para isso, desde mudanças ambientais até fatores genéticos. Mas mais importante que isso, aprendemos que a verdadeira questão não é quanto tempo vivemos, mas como vivemos o tempo que temos. Matusalém viveu 969 anos e foi uma testemunha fiel de Deus através dos séculos. Jesus viveu apenas 33 anos na Terra, mas transformou a eternidade para todos nós. Ambos nos ensinam que uma vida significativa não se mede em anos, mas em propósito. E aqui está a lição central que quero que você leve para casa. Mais importante que longevidade é eternidade. Mais importante que muitos anos nesta terra é a certeza de vida eterna com Deus. E essa certeza você pode ter hoje mesmo, independentemente da sua idade, entregando seu coração a Jesus Cristo. Agora, nossa palavra secreta de hoje é vida eterna. Não esqueça dela, porque é isso que realmente importa. Não apenas vida longa, mas vida eterna em Cristo Jesus. E agora preciso da sua participação. Nos comentários, me conte, de que cidade e país você está assistindo? E mais importante, se você soubesse que viveria 900 anos, qual seria a sua primeira mudança de vida? O que você faria diferente a partir de hoje? Quero muito saber sua reflexão. E se este estudo abençoou seu coração, não se esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo bíblico profundo para vocês. Compartilhe também com aquela pessoa que precisa ouvir sobre a esperança da vida eterna. E já posso adiantar que no nosso próximo encontro vamos mergulhar em outro mistério fascinante das Escrituras. O que aconteceu com os gigantes da Bíblia? Quem eram os nefilins e por que desapareceram? Prepare-se para mais uma jornada incrível pela palavra de Deus. Até lá, lembre-se, você pode não ter 900 anos pela frente, mas tem toda a eternidade, e isso muda tudo. Que Deus abençoe sua semana e que você viva cada dia com o coração voltado para a eternidade. Um grande abraço e até o próximo estudo.